Antes de nós iniciarmos o estudo sobre a segunda lei de Newton, nós vamos no tópico 4, estática, forças e equilíbrio, entender um pouquinho a relação entre a primeira lei de Newton e o equilíbrio entre os corpos e suas forças. Então vamos lá. A primeira lei de Newton diz o seguinte: se a intensidade da força resultante que atua sobre um ponto material é zero, este permanece em repouso se estava originalmente em repouso, ou move-se com velocidade constante, em linha reta, se ele estava no movimento retilíneo. Em resumo, essa é a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Muito bem, e forças em equilíbrio? Vamos lá. Um sistema de forças concorrentes num ponto vai se encontrar em equilíbrio quando a sua resultante é nula, é igual a zero. O que graficamente se traduz num polígono de forças fechada. A força é uma grandeza vetorial, caracterizada por módulo, direção e sentido, que representa a interação de um corpo sobre o outro. Uma partícula ela vai estar em repouso em relação a um dado referencial se está em equilíbrio neste mesmo referencial, ou seja, se a somatória de todas as forças que atuam sobre essa partícula for igual a zero em um determinado referencial. Decompondo cada força e cada momento em seus componentes retangulares, podemos indicar as condições necessárias e suficientes para o equilíbrio por meio de 6 equações escalares. Eu tenho a somatória de todas as forças em relação ao eixo do x, em relação ao eixo dos y, em relação ao eixo dos z. E tenho a somatória de todos os momentos em relação ao momento, estou me referindo ao movimento, em relação ao eixo do x, em relação ao eixo dos y, em relação ao eixo dos z. Ora, a somatória de todas essas forças, tá? Tanto as três relacionadas à força, quanto as três relacionadas ao momento, elas têm que ser igual a zero para que o corpo esteja em equilíbrio. Vamos a um exemplo prático. Seja uma barra de massa M desprezível, de um lado foi apoiada uma barra de 500 newtons. Observem a figura. Distante 2 metros do apoio, olha lá embaixo uma bolinha do apoio. É como se fosse uma gangorra. Do outro lado encontra-se uma pessoa com 1.300 newtons. Qual é a distância que essa pessoa deve estar do apoio X, a distância do apoio até a pessoa, que ele chamou de X, para que o sistema esteja em equilíbrio e determine a força normal do suporte? Então vamos aos nossos conceitos de força normal e a gravidade até. Primeiro, no equilíbrio, a força resultante é nula. Então, a somatória de todas as forças tem que ser nula. Tá? As forças que atuam sobre o sistema são as forças peso da barra e da pessoa. A barra tem 500 newtons e a pessoa 1.300 newtons. Bem como a força normal do apoio, que tem 90 graus. Vamos lá, ao cálculo. O que é o torque? Uma gangorra, ela não tende a essa inclinação, que vai me dar uma rotação, já me remete ao torque. O torque calcula o giro do objeto. E torque é igual a quem? Torque será igual, nós vimos na nossa primeira unidade, que torque vai ser igual a força vezes a distância. Se o ângulo for de 90 graus, o seno do ângulo formado, seno de 90, é igual a 1. Então, eu não preciso levar em consideração este item. Mas a fórmula do torque é força vezes distância vezes o seno do alfa. Quer dizer, eu estou fazendo esse trabalho em relação ao eixo dos y, em relação à vertical.
em que θ é o ângulo entre a força e a distância d. Neste caso, 90 graus, porque o apoio forma um ângulo de 90 graus em sua normal com o eixo do x. Como a barra não está girando, o torque resultante é nulo. Não está girando, está em equilíbrio. Então, o torque é igual a zero. Então, qual que vai ser o torque? Vai ser 500 newtons da barra vezes 2, que é a distância, menos 1.300, que é o peso, né, da pessoa que está do outro lado, vezes x, que é a distância do apoio até a pessoa. Então, um menos o outro vai me dar o torque. Como o torque é igual a zero, eu igualo o torque a zero e acho o valor de x, que é a distância entre a pessoa e o apoio, que é de 0,78 metros. No sistema internacional de medidas, eu posso transformar para centímetros, que vai ser 78 centímetros. Ora, e ele pergunta quanto à força normal. Ora, a força normal, esse sistema não está em equilíbrio? Se ele está em equilíbrio, então, qual que vai ser a força normal? Vai ser o peso exercido sobre o apoio. E qual que é o peso exercido sobre o apoio? 500 newton da barra mais 1.300 newton da pessoa, que totaliza 1.800 newtons. Portanto, meus queridos, assim encerramos esse conceito inicial sobre estática e forças em equilíbrio, que corresponde ao item 4. O item 5, que será objeto da nossa próxima aula, que é o tópico 5, nós falaremos sobre a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica. Força é igual a massa vezes aceleração. Até a nossa próxima aula.